O Windows Phone sempre foi um sistema divisor de opiniões, controverso e que carregava a incógnita da possibilidade de ser ou não um excelente sistema no futuro. Futuro esse que nunca chegou. Um sistema de arquitetura fechada ou quase fechada, assim como o iOS dos iPhones, e que garantia a máxima integração entre software e hardware. Só que com um grande diferencial, o seu preço e variedade, que o tornava acessível para a maioria das pessoas. Mas será que mesmo depois de quase 7 anos após ser descontinuado oficialmente, ainda é possível utilizar o Windows Phone em 2024? Como estão os Nokia ou Microsoft Lumia atualmente? Quais aplicativos e serviços ainda funcionam e o que não funciona mais? É praticamente impossível negar que quanto mais o tempo passa, mais o design do Windows Phone se torna mais chamativo, curioso e, na minha opinião, muito bonito. Principalmente tendo em vista que hoje em dia os principais sistemas operacionais de smartphones, sendo o iOS e o Android, possuem uma interface gráfica muito semelhante. Relembrando nostalgicamente, o Windows Phone utiliza uma interface totalmente diferenciada, com esses blocos dinâmicos chamados de Live Tails, onde os aplicativos são apresentados o tempo todo totalmente interativos e mostram o tempo todo diversas informações úteis. A gaveta ou lista de aplicativos que ficava ao arrastar para a lateral da tela inicial apresentava os aplicativos organizados em uma ordem alfabética, além dos menus de configurações do sistema e opções de personalização, que envolviam a possibilidade de alteração do fundo da tela inicial, alteração das transparências dos blocos, mudanças de cores tanto dos blocos quanto das barras e janelas, dentre várias outras funções. Realmente fica claro que a ideia aqui era de algo totalmente inovador e bem diferenciado em termos de interface. Porém, na realidade, o sistema sofreu muito com muitos problemas não resolvidos, falta de aplicativos e recursos, bugs e várias outras questões que o acompanharam até o seu fim. Aliás, quem que já teve um Windows Phone não se lembra das telas de retomando ao mudar de um aplicativo para outro, ou de ver um amigo com Android ou iOS usando um recurso que já tinha quase um ano de lançado em uma rede social, por exemplo, e até então não havia saído ainda no Windows Phone. A grande maioria dos aplicativos que necessitam de comunicação com a web já deixaram de funcionar. Ao abrir o aplicativo da Netflix atualmente, por exemplo, é exibida essa mensagem mostrando o encerramento da comunicação com o serviço. Até mesmo o Spotify e Deezer, que havia mostrado nos vídeos dos anos anteriores e que ainda funcionavam de alguma forma, agora nem sequer permitem um login na conta, sempre apresentando essa mensagem de que é necessário uma conta premium para poder utilizá-los. Da mesma forma, os aplicativos clientes do YouTube, como o MyTube, até abrem a página inicial, com bastante lentidão e dificuldade, mas a maioria dos vídeos apresentam essa mensagem, mostrando que não possui autorização para ser reproduzido fora do YouTube. Outros clientes, como o AwesomeTube, simplesmente nem existem mais na Microsoft Store. Ao abrir o YouTube através do navegador, temos agora uma novidade. Já começa a ser exibida a mensagem de que o navegador é desatualizado. É possível ainda navegar pelo YouTube e fazer a reprodução de vídeos, mas a experiência aqui não é das melhores. Os vídeos já começam a travar muito, às vezes não reproduzem o áudio, os elementos da página ficam fora de ordem e tudo parece já sentir o efeito do tempo e das novas tecnologias web, mostrando que o modesto Edge de 2017 já está chegando ao seu fim. Por outro lado, ainda é totalmente possível reproduzir músicas e vídeos offline através do Groove e outros reprodutores de terceiros. Para o Telegram, se utilizar da última versão do Windows 10 Mobile, é possível fazer uso do Unigram, cliente do Telegram, que surpreendentemente ainda continua funcionando perfeitamente e com quase todos os recursos atualizados e funcionais. No entanto, até mesmo o aplicativo oficial do Telegram já não consegue nem mais receber mensagens. O mesmo acontece com outros aplicativos de redes sociais como o Instagram, onde todos os aplicativos de terceiros já não conseguem mais se comunicar com a plataforma. Quanto ao WhatsApp, eu nem preciso falar, pois ele deixou de existir no Windows Phone há muitos anos atrás, inclusive quando muitas pessoas ainda o utilizavam, o que acabou contribuindo de vez para o seu fim. Aqui no canal eu trouxe muitos tutoriais de como instalar o WhatsApp de Android no Windows Phone através do projeto Astoria, o único canal do Brasil a trazer isso na atualidade. Muitas pessoas ainda me cobram aqui tutoriais atualizados, só que o fato é,
A última versão de WhatsApp que trouxe aqui com o projeto Astoria no Lumia 930, que possui um hardware poderoso entre os Lumias, já estava no seu limite máximo, travando a todo momento e praticamente impossibilitando o uso. Com as novas atualizações do WhatsApp, nenhum aparelho iria conseguir rodá-lo, ainda mais que o projeto Astoria usa como base o Android 4.0. Então, mesmo que por diversão, esse é um feito que se torna cada vez mais, com o passar do tempo, impossível e inviável. Ao abrir a Microsoft Store atualmente, a sensação é de um grande vazio, com a tela inicial repleta de aplicativos inúteis ou de baixa qualidade. No entanto, uma coisa que ainda prevalece com certa notoriedade são os jogos. Ainda é possível encontrar muitos jogos disponíveis na loja e totalmente funcionais, pelo menos para os que não utilizam de recursos online. Aplicativos nativos do sistema, como a função de telefone e SMS, ainda funcionam muito bem, sendo totalmente possível a realização e recebimento de chamadas telefônicas e mensagens SMS. Outra coisa muito surpreendente que merece destaque é que todos os serviços e aplicativos da Microsoft ainda funcionam com vigor, como é o caso do pacote Office 365, que ainda funciona perfeitamente e com integração e sincronização de todos os documentos com a nuvem. Também o OneDrive, Outlook, calendário do Outlook e todo o ecossistema da Microsoft ainda funcionam perfeitamente, sendo totalmente possível acessar e-mails, documentos do OneDrive, inclusive sincronizar fotos e vídeos do aplicativo de galeria com a nuvem, assim como ocorre no Fotos da Apple ou no Google Fotos do Android. Além do mais, outra coisa são os mapas da Microsoft, que ainda continuam funcionando perfeitamente e com uma precisão impressionante. E olhando esse ponto em específico, é que é possível observar algo sólido e que levanta o questionamento. Os serviços e aplicativos da Microsoft eram uma das coisas que funcionavam surpreendentemente de forma impecável, mas sempre, por outro lado, boa parte dos aplicativos de terceiros deixavam a desejar e as coisas eram sempre meio que amarradas. Isso me leva realmente a acreditar que o sistema tinha sim um grande potencial, e se as coisas não tivessem acontecido da forma como aconteceu, com certeza seria um sistema com um diferencial enorme em relação a outros smartphones atuais. Um dos pontos que mais chamavam a atenção nos Lumia, com certeza eram suas câmeras, que eram surreais e que na grande maioria dos aparelhos contavam com lentes causais de altíssima qualidade. Além de que, por possuir um sistema de arquitetura fechada e feito sob medida, assim como os iPhones, tiravam o máximo proveito das câmeras. Mesmo hoje em dia, ainda é possível se impressionar com a qualidade e recursos dessas câmeras, principalmente ao olhar a câmera frontal do Lumia 730, por exemplo, que possui um extenso ângulo de captura e consegue gravar vídeos com qualidade superior a inúmeros smartphones Android básicos atuais, com vídeos com toque mais profissional, sem filtros esbranquiçados ou distorções absurdas de tom de pele. No entanto, uma das coisas que mais é notável em suas câmeras atualmente, e que já começam a sentir o efeito do tempo e do avanço tecnológico, é a abertura, que nos Lumias, como ficaram paradas no tempo, ainda conseguem captar menos luz em relação aos padrões atuais, e em ambientes de baixa luz já começam a mostrar os sinais de envelhecimento. Aplicativos de adição e montagem de fotos, como Adobe Photoshop Express e PixArt, ainda continuam funcionando muito bem. Claro, nada perto dos padrões atuais, mas apresentam bom funcionamento e recursos de edições básicas satisfatórias. Outro ponto bem surpreendente e útil para o Windows Phone atualmente pode ser utilizá-lo para leitura, principalmente para aparelhos que possuem uma tela grande como esse Lumia 640 XL, onde ainda é possível encontrar na loja aplicativos como Freda, que é riquíssimo em funções e apresenta um excelente desempenho. Além disso, ainda é possível utilizar alguns aplicativos disponíveis para a leitura da Bíblia, como é o caso do aplicativo JW Library, que dispõe da tradução do Novo Mundo, e também outros aplicativos que disponibilizam outras traduções. Atualmente, ainda existe uma comunidade não oficial que trabalha e ainda tenta sustentar o Windows Phone de alguma forma, através da disponibilização de aplicativos, tentativas de modificações e incremento de funcionalidades, e que são disponibilizados principalmente através do Telegram. Porém, sem um apoio oficial e com o encerramento dos servidores e serviços web para esses aparelhos, tudo se torna cada vez muito mais difícil. Bom, pessoal, como conclusão, podemos perceber que em 2024 o Windows Phone segue dando seus últimos suspiros e sentindo cada vez mais o peso de ter aparelhos com um hardware que parou no tempo e as exclusões diante do avanço tecnológico constante.
Porém, utilizar um Lumia como um smartphone secundário e utilitário para ouvir músicas offline, leitura, fazer e receber ligações, trocar mensagens no Telegram, gerenciar e-mails e documentos em geral no ecossistema Microsoft, navegar na internet, dentre as várias outras utilidades que ainda funcionam, talvez não seja uma má ideia e também uma forma carinhosa de mantê-lo vivo, para aqueles que ainda gostam ou têm algum tipo de ligação com esses memoráveis smartphones. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você achava do Windows Phone? Você já teve ou gostaria de ter um? Você teria coragem de usá-lo nos dias de hoje como seu smartphone principal? Espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de clicar aqui embaixo no botão de gostei e se você gosta de tecnologia não esqueça de verificar sua inscrição aqui no canal. E aproveita e continua aqui assistindo esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela e que está muito legal e bem produzido. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!